Paz, igreja. Boa noite a todos. Essa noite, enquanto meu louvor era ministrado e enquanto a irmã Juliana, minha esposa, ela falava na oração sobre a questão de intimidade. Isso me fez refletir sobre muitas coisas na minha vida. Qual o meu nível de relacionamento de fato com o Senhor? Até onde eu ou até onde eu cheguei com o Senhor, agindo através da sua palavra, agindo através daquilo que o Senhor, Ele diz, como nós, nosso linguajar cristão, nos nossos corações. Mas e o meu ouvido, de fato, ele está aberto para que essa palavra possa transformar de fato o meu coração? Talvez, qual é o meu nível de intimidade com o Senhor? Há quanto tempo eu faço um balanço do dia que eu levantei a minha mão, aceitei Jesus, fui lá na frente, agora eu sou um crente, um evangélico, um batista. Faz quanto tempo que isso aconteceu? O meu nível de intimidade com o Senhor tem ficado desde o dia da minha conversão, que eu entendi que Jesus era esse único caminho que eu deveria seguir. Quando eu lembro dessa questão de intimidade, logo me vem uma outra palavrinha que se chama regras. Todo mundo aqui sabe para que são as regras. O que na verdade nós entendemos no linguajar comum por regras? Regras é um conjunto de normas do que eu devo ou não devo fazer. É mais ou menos isso? Então, é algo criado, é algo estabelecido, para que todas as pessoas, e eu a começar por mim, que nós sigamos para que tudo aquilo seja feito com ordem. E não só para que eu mantenha a ordem, mas para que isso também reflita aqueles que estão à minha volta. É mais ou menos assim? Na sua casa provavelmente ela deva ter regras. Os filhos, qual é a regra que o pai impõe para os filhos? Isso provavelmente não aconteça. Sempre quando chegar em casa, tira o tênis e guarda onde? Debaixo da cama, na sapateira. Provavelmente 100% dos casos isso acontece. Provavelmente o pai e a mãe nunca chamam. Se chama atenção, na verdade não é chamar atenção, ele só lembra. Olha, você acabou deixando o tênis para fora, fora da cama, não colocou debaixo. Provavelmente isso não acontece na casa de ninguém. Deixar a toalha molhada em cima da cama talvez seja uma outra regra que todo mundo obedeça, estou certo? Então na minha casa existem regras para que não fique bagunçado, para que alguém passe lá no corredor, o tênis não esteja no corredor, para que alguém não tropece. É mais ou menos essa ideia. No meu trabalho eu também tenho regras. Funcionário tem que chegar no o horário das 8 da manhã. Para que um não chegue às 9, outro não chegue às 10. Por que é necessário, dentro do horário, todos estarem às 8 da manhã? Porque provavelmente às 8 da manhã foi divulgado que o seu período de trabalho é das 8 às 18. Então, provavelmente, às 8h01 da manhã, alguém vai ligar. Então, pode ser que seja um grande negócio que esteja esperando. Então, se é criado algumas regras, mas normalmente nós, brasileiros, principalmente cristãos, nós nunca chegamos atrasados no nosso trabalho. Eu acredito que sim, todo mundo chega pontualmente no horário, ninguém tem um imprevisto. Para que existam regras, para que não haja assim uma ordem. Vai no trânsito da mesma maneira. Passar o sinal vermelho é uma regra que você deva seguir, ou simplesmente colocado lá porque é bonitinho ter o sinal vermelho, verde, depois amarelo e pula para o vermelho. É uma coisa simples. Por quê? É para colocar, para gastar dinheiro? Não, provavelmente tem-se um fundamento.
Um fica vermelho, o outro fica verde, alguém vai passar. Se os dois tentam passar ao mesmo tempo, o que vai acontecer no cruzamento? Os dois vão bater. Então, normalmente, regras, quando eu lembro disso, me faz lembrar de uma outra palavrinha também. A regra, se ela existir, ela é boa. Mas a regra, para funcionar, ela precisa de quê? De ser obedecida. Então, toda regra, desde que seja para o bem comum, ela é boa. Mas tem um outro fator, desde que ela seja cumprida, desde que ela seja obedecida. Aí isso me faz lembrar de um texto em que Jesus ele falava sobre a questão, não falava, mas exatamente o trecho em que Jesus, o evangelho que Cristo, ele está ensinando os seus discípulos, é o momento que ele chama os seus primeiros a segui-lo. Então eu vou pedir para você abrir no capítulo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Amém? Então vamos lá. Ao folhear de Bíblias. Prosseguimos? Vamos lá então. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e seus companheiros no outro lado, no outro barco, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, que a tua palavra, Pai, se torne viva, que nós não estejamos, ó Pai, com os nossos ouvidos, ó Deus, tapados, obstruídos para ouvir a tua voz. Fala, Deus, conosco nessa noite. Repreende todo ladrão da semente. Em nome de Jesus, amém. Então, certamente, quando me vem essa palavra sobre regra, obediência, que eu disse como fazer, o que esse texto tem a ver com regra, com obediência e principalmente com intimidade. Quando eu estudei esse texto da primeira vez, na verdade você vai no piloto automático depois de um tempo, você simplesmente lê esse texto como mais um milagre que Jesus fez, né?
lemos esse texto, com o passar do tempo, nós já sabemos, Jesus foi lá, ensinou no barco, e foi, pediu, vamos jogar, lançou a rede, tinha muito peixe, está tudo certo. Mas na verdade Jesus, ele quis mostrar para os primeiros que o seguiam, que o seguissem, na verdade ele queria só mostrar um milagre. Essa mensagem, com o passar do tempo, parece ser tão comum. Mas quando de fato eu estudei o que isso que Jesus fez, foi algo absurdo. Que exatamente não só para mostrar para aqueles discípulos, mas que ele faria algo que deixaria os perplexos e dizer que eu sou o Cristo. Mas quando eu lembro dessa passagem, principalmente aqui para quem gosta de pescar, quando Jesus simplesmente mandou ele lançar as redes, na verdade, não é uma regra na pesca. Para quem gosta de pescar, sabe-se que o horário melhor para se pegar um peixe é sempre no horário da noite. Eu não estou dizendo aqui, não tenho experiência em pesca, tá? Eu não sou pescador. Quando eu vou para a beira do rio, a única coisa que eu ganho é mordida de pernilongo, de mosquito. Eu não pesco nada. Isso é meramente do que eu colhi de informações. Então, quando você tem essa passagem de Cristo, exatamente essa movimentação de que Jesus ele diz, olha, durante o dia, na metade do dia, vão e lancem as redes nas águas. Quando Simão de fato diz, Senhor, mas nós pescamos a noite inteira, o que ele quis dizer com isso? Se o horário bom da pescaria, de lançar as redes, onde os peixes estão mais calmos, não há tanta movimentação, a água na sua superfície não está tão quente, o horário melhor de pegar o peixe passou. A gente não pegou nada à noite, provavelmente nós não vamos pegar nada agora. É isso, dentre linhas, que Pedro quis responder para Cristo. Mas o primeiro princípio que eu tiro, na verdade, de todo o texto, é o seguinte. Quando Jesus exatamente colocou-se à ponta do barco e começava a ensinar, certamente ele estava falando para quem? Pedro também. Lavava as redes, estava lá prestando atenção naquilo que Jesus dizia. E ele, por certo, estava ouvindo também. Eu não sei o que Jesus disse, não sei o que ele estava falando, a Bíblia não disse, mas ele estava a ensinar. Exatamente qual é o tempo que Pedro, nas suas atividades, ou talvez ainda faça uma outra conjectura, que talvez Pedro não estava nem dando muita bola, que ele estava ocupado. Disse a ciência que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso é comprovado. O homem tem várias caixinhas dentro da sua cabeça e ele faz uma coisa por vez. Já em contrapartida, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso é da mulher, isso é do homem. Então, por certo que ali ele não estava, talvez, prestando atenção, ou estava prestando atenção, a Bíblia não diz. Mas exatamente o primeiro princípio que esse texto me diz é o seguinte: quanto tempo eu tenho dispensado com a minha intimidade com o Senhor? Faz quanto tempo de verdade, ou que eu possa puxar a memória, que eu abri a Bíblia durante a semana, e eu falei com Jesus, eu orei ao Senhor, eu meditei nas suas escrituras. Faz quanto tempo já que o Senhor não fala comigo, que eu não paro para ouvir? Não só essa passagem, mas existe uma outra que Jesus fala sobre Marta e Maria, e fala que uma das outras estava preocupada em servi-lo, que era a questão da época, você tinha que tratar bem o seu convidado, o seu hóspede, aquele que visitava a sua casa. E na verdade Jesus falou que a que estava sentada aos seus pés, aquela exatamente
tinha preferido, optou pelo melhor. Foi que exatamente para parar e ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer ao coração dela. Quanto tempo faz? Talvez até durante a semana. Eu não vou contar o domingo, porque talvez essa conta aqui nós já fizemos. Um dia tem 24 horas. Quantas horas durante o dia eu durmo? Quantas horas eu passo dentro do metrô, na linha vermelha, e de volta, dentro do trem, no ônibus? Mas quanto tempo? Quanto tempo durante o dia? Chego em casa, estou cansado, vou dormir. Quanto tempo durante o almoço talvez eu parei para ouvir Deus? Eu tirei a minha Bíblia de bolso e olhei a mensagem. Olha, o Senhor está dizendo aqui essa palavra, mas aqueles que esperam no Senhor voarão com asas como águias. Senhor, esse refrigério não está preocupado em resolver um monte de outras coisas. Deus já não fala mais. Qual o seu nível de intimidade com o Senhor? Porque para você ter intimidade com alguém, você tem que parar e ouvir. Eu só consigo ser próximo de alguém se eu fizer o quê? Se eu parar, me aproximar, conversar. Não só falar, mas ouvir também. Quando exatamente alguém tem um problema, você vai lá, para e conversa com ela. Você entende exatamente por que alguém está agindo. Ou de uma forma magoada com outra pessoa, qualquer tipo. Você precisa ter uma aproximação. Então a minha intimidade com o Senhor, primeiro, ela é baseada para que eu pare e ouça a Cristo durante a semana o tempo inteiro. Qual é o meu nível de relacionamento, de aproximação com o Senhor? Que intimidade só tem intimidade com o Senhor aquele que exatamente se aproxima dele. Que tem um coração disposto para ouvi-lo, que de repente durante a semana gosta de ouvir canções que façam lembrar de Deus. Talvez algumas canções que nós ouvimos hoje em dia, canções que são completamente, que eu isso posso dizer no nosso mundo ideal como cristãos, que são praticamente músicas e canções intragáveis. Talvez nem pode ser chamado talvez de canção de música. Também não sou músico. Para a galera da música, para que uma música, para que seja dito que é uma canção, uma música, ela precisa de 3 componentes, que é ritmo, melodia, eu não lembro da terceira, ritmo, melodia e harmonia. Isso mesmo. Cientificamente, uma música só pode ser chamada de música se ela tiver esses 3 componentes. Como durante a semana eu vou conseguir me aproximar de Deus se a única coisa que eu trago para a minha vida talvez seja lixo? Me encho o tempo todo, a semana inteira, de coisas que não provêm do Senhor. E talvez em momentos se sinto abandonado por Deus, porque Deus não fala comigo, mas como Deus vai falar comigo se mal eu paro para ouvir Deus? A mensagem do Senhor é a mensagem que liberta. Talvez eu já tenha dito aqui outras vezes, o Espírito Santo, uma mensagem que você ouviu, algo que você leu, o Espírito Santo não tem como lembrar daquilo que você não sabe. Só posso ter intimidade com o Senhor a partir do momento que eu paro para ouvi-lo. O segundo ponto que esse texto me traz é exatamente a questão de aprender do Senhor. Para que eu tenha essa intimidade com o Senhor, eu vou parar, vou ouvir, vou orar ao Senhor, que é uma das formas que eu me aproxime dEle, porque se eu orar, Deus vai continuar o mesmo, e se eu não orar, Deus vai continuar sendo Deus. Exatamente nessa caminhada de não falar com o Senhor, o único que sai perdendo sou eu. Decisões erradas, não consultei ao Senhor. Claro que quando você for comprar um carro, principalmente o novo, você não vai, claro, sentar lá e falar para Deus, se é um carro, alguns anos atrás, que cor que é o carro? Eu acho que dificilmente alguém vai perguntar se é carro preto ou prata. No começo do Uber você não podia comprar um carro preto, senão alguém ia lá, batia e quebrava o seu carro todo.
Era uma questão de percepção, mas hoje você não vai parar para fazer isso. Mas qualquer decisão que eu tenha de mudar de emprego, já vi abrir talvez um negócio novo, ou tomar uma direção que talvez vai mudar a vida de toda a minha família. Não estou dizendo na questão do âmbito financeiro, mas as decisões minhas eu compartilho com o Senhor. Eu preciso aprender dele, praticar aquilo que eu ouço. Pedro, quando diz: ah, Senhor, mas a gente pescou durante a noite, que o Senhor a gente vai pescar agora? Eu só estou te dando um alerta. É mais ou menos assim, eu estou te dando um alerta, porque se der errado, a culpa é sua, tá? É mais ou menos assim, se der errado, olha, eu falei para o senhor que a gente pescou a noite toda, e agora que o peixe está lá no fundo, a rede não alcança, eles estão escondidos, está muito agitado na parte de cima, a água está quente. Não ia pescar nada. Mas aí ele falou: mas sobre a tua palavra, eu vou te dar um crédito. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Vamos ver no que dá, né? Eu vou lá, faço as minhas coisas, onde o meu nariz aponta, eu tomo uma direção e sequer pergunto para o Senhor para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Não pergunta, vamos ver no que dá. Ah, eu vou mudar de emprego, sei lá, eu e minha família, nós vamos nos mudar agora de cidade. São Paulo está tudo uma bagunça aqui, eu quero fugir da violência. O negócio está bravo. Ah, não, acho que não está legal. Aí ele vai lá para a cidade, que não é São Paulo a cidade mais violenta do Brasil. Eu vou para o Rio de Janeiro. Senhora, eu vou para o Rio de Janeiro lá. Vou perto da comunidade, vou fazer um trabalho, vou para um lugar assim, sabe? Qualidade de vida, Senhor. Sai do meu trabalho, desse lugar aqui em São Paulo, sai linha vermelha, esse monte de aperto. Reclama, não, mas por que trabalho é esse? Se é qualidade de vida? Ficar 3 horas dentro desse metrô, meu Deus do céu, e reclama. Vai mudar para o Rio de Janeiro, perto da comunidade. Polícia bate cartão lá de 15 em 15 dias, ou toda semana, e para ele não. Minha qualidade de vida talvez não pergunta ao Senhor, está tudo certo. Queridos, quantas mensagens e palavras vocês ouvem? Assim diz o Senhor na Bíblia. Existe um número preciso, eu não recordo agora. Assim diz o Senhor: eis que vos digo, filho meu, faça isso, tome essa direção. Até Davi, quando estava correndo, que direção? Mas aonde eu vou? Assim diz o Senhor, são pessoas como eu e você. São pessoas de carne e osso, que tinham seus problemas, as suas dificuldades, mas ela esperava exatamente para ouvir o que Deus tinha a respeito de qualquer direção que ela fosse tomar na vida dela. Não é simplesmente: ah, Senhor, vamos ver lá no que dá. Vou jogar a rede lá, vamos ver, Senhor, está tudo certo. Se vier um lambari lá, mas de repente, lambari é aqueles peixinhos pequenos, vai passar lá pela rede. Mas eu avisei. Tem gente que vai, ouve a palavra do Senhor, talvez lembre de alguma coisa, vai na sorte, o Senhor que me abençoe. Talvez alguém aqui já ouviu falar uma cena parecida com isso. Eu quero fazer a minha vontade, mas o que eu digo? Que o Senhor me abençoe. Eu tomo as minhas decisões, eu acho que é melhor para mim, e no final das contas vamos ver no que dá, né? Aí depois lamenta, chora, reclama com Deus, fica bravo com Deus. Mas por que o Senhor? Eu sou teu filho. Ah, eu te sirvo. Mais ou menos. Aí lá aparece de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, não importa. Na igreja, ou ora uma vez por mês. Ou se ora, e se é que ora? Se é que pergunta. As pessoas lá fora, exatamente, pessoas que caminham, alguns falam: eu não tenho religião, não tenho.
Algumas acham que ser crente ou evangélico, cristão evangélico que seja, não, esses caras são superiores. Não é questão de ser superior, talvez ele conheça ou desconheça de uma intimidade que eu e você talvez um dia nós também achávamos que era longe demais. Era só para algumas pessoas, pessoas reservadas. Que nós somos um povinho escolhido, está todo mundo ali, nossos crentes ora por mim lá, irmão, achando que a nossa oração, é se orar, a coisa vai acontecer. A minha vontade é a vontade que prevalece. E talvez esteja, e nós somos a luz, a direção para que essas pessoas entendam, não, eu sou gente de carne e osso como você. Assim, quando você também lê na Bíblia, não são pessoas distantes de você. Eram pessoas como eu e você, mas que adotaram e tomaram uma decisão na vida de que qualquer direção que elas tivessem, o Senhor que esteja à minha frente. Porque assim diz o Senhor. Eis que Deus mandou dizer, existe esse diálogo, é um diálogo que somente é conquistado por aquelas pessoas que realmente têm uma intimidade e querem se aproximar do Senhor e praticar e fazer aquilo que Deus falou para mim e para você. Para que tudo isso, para que exatamente quando você discorre o texto, você continua lendo, que toda aquela coisa de o peixe lá estava escondido provavelmente no fundo, vai saber lá quantos metros, era coisa de sei lá de 40, 35, 40 metros. Era mais ou menos essa ideia. E como aqueles peixes foram parar lá? Exatamente por algo que o Senhor mostrou para aqueles homens, que ele era capaz de fazer qualquer coisa. Não exatamente jogue na sorte, mas escute aquilo que Deus tem para falar o seu coração. Não haja e falar, vou dar um crédito para Deus, vamos ver o que ele faz agora. Eu vou tomar essa direção e se der certo a gente... foi o Senhor que abençoou. Sabe, querido, para que tudo isso aconteça, e quando você continua no texto, que Pedro fica com aquela boca, nossa, quanto peixe, eu não acreditava. Senhor, me afasta de mim porque sou um pecador. E ele diz tudo aquilo. E Jesus fala, olha, daqui para frente, larga a tua empresa. Não estou dizendo para ninguém largar o trabalho aqui não, tá? É algo específico que Deus falou com Pedro. Larga tudo, deixa esse barco aí. Agora você vai me seguir, a gente vai pescar homem. Vamos embora. Quando ele caiu a ficha, que ele entendeu, não, agora, não, eu vou andar com ele, é verdade mesmo. Quem foi Pedro depois disso? Claro que teve os seus problemas mesmo andando com Jesus, mas depois entendeu, caiu a ficha. Pedro e todos os outros 11, com exceção de Judas Iscariotes, tá? E vamos repor o discípulo, o apóstolo, né? Mas está tudo certo. Mas ele e os outros 11, exatamente que ouviram a direção que o Senhor agora os daria, que ainda que fosse um caminho perigoso, uma vez de morte, decapitado, mas Pedro simplesmente foi alguém que até hoje, eu costumo dizer, eu lembro sempre dessas pessoas, que é o motivo de eles não terem desistido, ouviram a voz do Senhor para que eles fossem agentes de transformação, que pela graça e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui. Para que as pessoas se aproximem, que você simplesmente tenha intimidade com o Senhor. As pessoas precisam, quase como um dever, de cada um de nós que estamos sentados aqui, que as pessoas percebam Cristo em nós. Eu vou deixar toda a ira, toda a mágoa, tudo aquilo que não provém do Senhor, eu vou jogar no lixo.
Certa expressão eu ouvi uma vez. Me disseram assim: Vanildo, você não é saco de lixo. Eu falei: mas por que, meu amigo, saco de lixo? Eu falei: não, sabe por que você não é saco de lixo? Porque você, me perdoe, irmãos, porque você não tem obrigação de ficar guardando tudo quanto é sujeira dentro de você. Não guarda tudo que é podre. Não guarda todo sentimento ruim dentro de você. Libera essa pessoa do perdão. Segue o teu caminho, não para no tempo. Eu só tenho a capacidade de continuar caminhando, tendo essa intimidade com o Senhor. E não colocar meus dois pés num atoleiro, num lamaçal, querendo sair, e isso não consigo, porque eu estou preso a um monte de coisas do passado, problemas que não me deixam seguir, porque na verdade eu quero resolver a minha maneira. Qual é o meu nível de intimidade com o Senhor? Qual foi a última vez nitidamente que você ouviu Deus falar com você? Eu estou falando assim, pela manhã, nós falávamos aqui sobre literaturas, modelos, novas fórmulas de alcançar mais pessoas, que pessoas virão ao Evangelho, leem livros, estratégias, mas esquece do principal, que é exatamente vir aqui no livro, que na verdade foi capaz de salvar uma humanidade inteira. Não digo a humanidade toda, mas todos nós. Nós estamos preocupados com tantas coisas. Trazer pessoas para a igreja, inchar, não, olha, vamos lá, tal, mas talvez, será que essa pessoa esteja realmente afim de conhecer o Cristo que você conhece? Se é o Cristo que talvez briga com os vizinhos, que tem uma vida como qualquer outra pessoa lá fora, como eu já ouvi, se for para fazer errado como isso daí, eu mesmo fico aqui fora. O que eu vou fazer lá? Mas que as pessoas percebam de fato que existe uma diferença em mim. Não faço, não quero levar a igreja por obrigação para fazer número, porque trouxe alguém aqui. Mas que a pessoa seja atraída exatamente pelo meu modo de viver. Pela vida, pela minha intimidade, a minha aproximação com o Senhor. Que nós possamos parar exatamente para ouvir ao Senhor. Para que nós possamos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. E para que de fato seja um agente de transformação para a vida de qualquer pessoa que está gritando e clamando pelo nome do Senhor. Eu falei aqui pela manhã, isso é número, é comprovado. Se alguém quiser, na verdade, pesquisar sobre isso, que praticamente a mesma proporção do número de pessoas que se dizem evangélicas, praticamente a mesma proporção é dos afastados. Se tem 50 milhões daqueles que se dizem evangélicos no Brasil, praticamente quase a metade, quase o mesmo número são de pessoas que se dizem: eu estou afastado. Por que talvez um número tão grande assim? Que o nosso Senhor possa nos ajudar a cada dia. Uma caminhada não é tão fácil. Talvez um estresse diário, complicações que você tem, talvez Deus, a única coisa que pede é para parar um tempo, ficar um tempinho com Ele, que Ele quer acalmar o seu coração. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e que possamos a cada dia sermos pessoas transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, queridos. Deus bendito, Deus amado, que a tua graça, o teu favor imerecido esteja sobre as nossas vidas. Ó Pai, durante a manhã nós estudávamos com jovens de que nós estamos, ó Deus, nós não somos do mundo, mas que coisa tão doida, Senhor. É de não somos do mundo, mas estamos no mundo. Pai, nós compreendemos que nós temos que ser pessoas diferentes.
Pessoas que manifestam a tua justiça, a tua graça a cada dia. Pai, nos ajude, nos perdoe. Nos perdoe, ó Pai, nos dias difíceis em que nós esquecemos do Senhor. Já faz algum tempo que nós não meditamos na tua palavra e não oramos ao Senhor. Talvez só oramos ao Senhor aos domingos, orações rasas, e falamos com o Senhor, mas não paramos para ouvir a tua voz. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos de ti. Que o Senhor nos esforce a cada dia, Deus. Nós queremos ser praticantes da tua palavra. Ainda que seja muito complicado, é muito difícil, Senhor, nos ajude. Ó Pai, estamos num mundo de trevas, um mundo que chama-nos ao pecado dia após dia, mas nós acreditamos no teu poder. Ó Deus, nós acreditamos no Senhor, que o Senhor pode livrar-nos de todo o mal, e pode, ó Deus, Senhor, nos afastar de todo o pecado. Basta dependermos, ó Deus, que estejamos próximos do Senhor. Ó Deus, para que cada dia após dia sejamos agentes de transformação. Pessoas, ó Deus, que proclamam o teu evangelho. Não por alguns dias do ano, ou talvez com folheto, mas que nós sejamos o folheto do Senhor a cada dia. Sejamos pessoas, ó Deus, que refletem a tua glória, Pai. Nos ajude. Estamos ao Senhor, damos a liberdade ao Senhor de operar em nós e através de nós. Nos abençoe, porque nós declaramos ao Senhor que o Senhor para nós é tudo. E sem o Senhor nada podemos fazer. Ó Deus, nos ajude, ficamos com a tua palavra nessa noite. E que nenhum mal, nada possa tirá-la do nosso coração. Fica conosco, ó Deus, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém.